Excelentíssima, Dom Carlos Ximenes Belo, Dr. Fernando Aguiar Branco, Sr. Ministro, Sr. Embaixador, autoridades civis e militares, minhas senhoras e meus senhores. Como já foi mencionado, por motivos imponderáveis, o professor Luís Filipe Tomás não pode estar presente e eu próprio, António Lázaro, seu antigo aluno e amigo, irei ler o texto que ele me enviou. Em relação ao texto, convirá assinalar que o mesmo não será lido na íntegra, atendendo à sua extensão, mas que, em qualquer caso, o sentido geral do mesmo se mantém. Passados são já os tempos em que se pensava que a história eclesiástica, ou mesmo que a história religiosa em geral, era uma matéria que apenas interessava padres e seminaristas. A cristianização não é, na história de Timor, um mero acidente de percurso, mas um fator estruturante sem o qual se não pode compreender nem a individualidade étnica e a personalidade coletiva do povo timorense, nem as fraturas que nitidamente o separam dos vizinhos, sem embargo do mundo, por outro lado, os une. Para compreender a história recente de Timor, há, pois, que recuar no tempo pelo menos 4 séculos. Pouco importa que, paradoxalmente, a cristianização das massas apenas se tenha concluído em Timor-Leste, sob a ocupação indonésia, que era, em última análise, a de um exército maioritariamente muçulmano, pois a integração das sociedades faz-se, sobretudo, através das suas elites. E as elites estavam, em Timor, cristianizadas de longa data. Não deixa de ser significativo que, no momento em que o primeiro governador português desembarcou em Timor, todos os maiorais que lhe prestaram vassalagem, de que possuímos a relação nominal, tivessem já nome cristão e apelido português, tomado, provavelmente, dos padrinhos de batismo. O Islão indonésio, sobretudo na sua vertente javanesa, é assaz sui generis, pois comporta uma mundivisão de tendência mística e holista herdada do pensamento hindu. Era sobretudo o sincretismo javânico, com a sua concepção absorvente e providencialista do poder político, que jazia nos fundamentos do regime de Suharto. Em Timor, sem embargo de a sociedade tradicional ser marcada por uma concepção profundamente hierárquica das relações entre pessoas, predominava, pelo menos implícito, um conceito de poder de cariz contratual aparentado à ideia de pactum subjectionis, exposta em finais do século XIII por João Dono Scoto e desenvolvida ao depois pela Neoscolástica de Salamanca e Coimbra. Independentemente de fatores meramente conjunturais, como o comportamento das tropas invasoras, o choque era, por assim dizer, inevitável. É frequente ouvir dizer-se que Timor permaneceu 4 séculos e meio sob domínio colonial português, mas essa afirmação carece de qualificação. Stricto sensu, apenas houve em Timor regime colonial a partir do governo de José Celestino da Silva entre 1894 e 1908, o que reduz singularmente o seu âmbito cronológico. Desde 1702 até aí, o regime vigente definir-se-ia melhor como de protetorado. E antes disso, pelo menos até 1642, como veremos a seguir, a ambiguidade era maior ainda. Portanto, distinguam, conquanto seja subtil. Desde Camões que se fala de dilatar a fé e o império, como de um binómio indissociável. Mas tal visão das coisas é profundamente ideológica e, para mais, um tanto ou quanto anacrónica. Se nos é difícil superá-la é porque, por um lado, as alimentam as crónicas oficiais, como a de João de Barros, que nula procuram insuflar, e por isso é ideológica. É-o, por outro lado, porque entre nós e os factos se interpõe a imagem dos regimes coloniais recentes, que muitos conhecemos por experiência e tendemos a projetar sobre um passado mais remoto, sem notar que muitos dos traços das instituições e da própria ideologia colonial ou não existiam ainda ou permaneciam em embrião, e por isso é, de certo modo, anacrónico. O anacronismo em que mais vezes se tropeça é o conceito de soberania, que só recentemente adquiriu os contornos rígidos e absolutos que apresenta hoje. Até começos do século XIX é, as mais das vezes, preferível falar de
suzerania. É importante terem em mente que, do ponto de vista da fenomenologia histórica, Timor é, dentro da expansão portuguesa no Oriente, um caso assaz peculiar, sem rigoroso paralelo em mais parte alguma. Para essa peculiaridade contribuiu, sem dúvida, a sua posição marginal nos verdadeiros confins do mundo conhecido das civilizações superiores da Euroásia, seja o Ocidente Islâmico ou cristão, seja a Índia ou seja a própria China. Mas a sua história, feita como todas de imprevistos, contribuiu também decididamente para essa singularidade. Neste mundo em que vivemos, que graças a Deus não é a máquina de um relógio, com o que não haveria espaço para a liberdade humana, o aleatório desempenha, por vezes, um papel determinante na história dos povos, como na dos indivíduos. Mas uma vez incorporada a consciência existencial individual ou coletiva, perde, por assim dizer, o caráter contingente para se tornar estruturante. É por essa via que atravessa a subjetividade humana que a história vem, de certo modo, a determinar a história. Baixando da abstração dos conceitos à realidade das coisas, convém em primeiro lugar notar que a expansão portuguesa nos mares do Oriente não é um fenómeno unívoco e uniforme, mas um feixe de fenómenos em que, como principais, podemos distinguir três linhas. A primeira, lógica e cronologicamente, é de facto a expansão imperial, que graças às crónicas oficiais e à documentação dos arquivos, conhecemos relativamente bem. As outras duas vertentes, que pouco a pouco se autonomizaram daquela, são a expansão missionária e a diáspora de mercenários, aventureiros e mercadores privados. A expansão missionária só começa a desenhar-se como fenómeno conspícuo e independente por volta de 1543, com a chegada à Índia dos primeiros jesuítas, capitaneados por Francisco Xavier. Além do seu dinamismo próprio, teve a vinda dos jesuítas a virtude de excitar a emulação de franciscanos e frades pregadores, presentes já na Índia havia anos. Foi no ambiente da Contra-Reforma militante, sobretudo após a publicação dos Éditos de Trento em 1563, que esta linha veio a conhecer seu apogeu. Se, nomeadamente em Goa, muitas vezes tomada levianamente como padrão universal, a evangelização andou de mãos dadas com o imperialismo político e cultural, o mesmo não sucedeu, por exemplo, no Malabar, nem na China, onde se fizeram as mais interessantes experiências de inculturação da fé cristã na tradição local. Neste aspecto, o caso de Timor é comparável, sobretudo, ao do Japão, onde os missionários portugueses, prescindindo do poder protetor do Estado português da Índia, estenderam a sua ação bem para lá da área que este tutelava, sem com isso deixarem de recrutar copiosas cristandades. É bem sabido que Timor constitui hoje, ao lado das Filipinas, o único país da Ásia extrema maioritariamente cristão. Convém, contudo, notar que nas Filipinas a cristianização, subsequente à conquista espanhola, se fez à sombra do poder político, que facilitou aos missionários a tarefa. E ainda que o não tivesse feito com a sua multifária ação governativa, bastaria o facto de os espanhóis constituírem doravante no arquipélago a classe dominante para tornar o cristianismo atrativo. De efeito, a não ser quando intervém um fenómeno de rejeição mais ou menos consciente, o indivíduo tem naturalmente tendência a conformar o seu comportamento com o das classes reputadas superiores. Aqui deparamos com uma das singularidades históricas da nossa ilha. O cristianismo e os elementos da cultura portuguesa que se achavam associados não foram em Timor impostos, mas propostos. Pode, por conseguinte, admitir-se que dessa cultura o povo timorense apenas assumiu aquilo que quis. Seja como for, quando em 1641 a única posição portuguesa importante no Sudeste Asiático, a Praça de Malaca, caiu nas mãos dos holandeses calvinistas, foi em Timor que os seus bispos se refugiaram, pois era já então aí que se achava a cristandade mais numerosa do arquipélago. Do ponto de vista do tempo longo, a conversão da elite timorense ao cristianismo é não só contemporânea da cristianização das Filipinas, como da islamização da Indonésia e da conversão da Península Indochinesa ao budismo Theravada. Dir-se-ia que entre o século XV e o século XVII, todo o Sueste Asiático foi varrido por uma vaga de descontentamento com as religiões tradicionais. Nos grandes estados indianizados de Java e da Península, consoante a dinastia se inclinasse para o hinduísmo ou para o budismo,
O soberano apresentava-se ora como a encarnação de Shiva ou de Vishnu, ora como a de um Bodhisattva. Era em qualquer dos casos um ser divino e o salvador do povo. A religião, muito gregária, exteriorizava-se em grandes procissões e rituais de massas, como vemos debochadas nos baixos relevos de Angkor ou Borobudur, e a que podemos ainda hoje assistir, posto que numa forma modificada, alien e popular, na ilha de Bali. Como notamos já, esta ideologia foi parcialmente recuperada na Indonésia pelo regime de Suharto, que se não podia garantir aos seus devotos a salvação eterna, pelo menos se apresentava como o homem que salvou o seu país da ruína económica e do comunismo totalitário e ateu. Foram aparentemente o desenvolvimento do comércio, os progressos da urbanização e o incremento do individualismo a ele associados que vieram pôr em xeque o sistema tradicional. É interessante notar que as religiões que o vieram substituir têm como traço comum o acento que põem na autonomia moral do indivíduo. Como é bem sabido, tal é o caso do cristianismo, que se difundiu em Timor e nas Filipinas, e o do Islão, seu parente, que veio a prevalecer em grande parte da Indonésia. Vale a pena acentuar que o cristianismo se difundiu em Timor do mesmo modo que o hinduísmo e o budismo se haviam espalhado nos primeiros séculos da nossa era, e que, a partir dos finais do século XIII, o Islão se implantou em Sumatra, de onde alastrou para outras ilhas. Trazido por missionários que agiam por sua própria conta, viajando a bordo de navios de comércio, na senda dos mercadores. Esta constatação reconduz-nos à terceira vertente da expansão portuguesa no Índio, que provisoriamente deixámos de produzir. Dizíamos há pouco que na história dos povos, como na dos indivíduos, há sempre muito de aleatório que, com a revolução dos tempos, se torna estruturante, e vamos no instante observar tal caso em Timor. Foi, como de todos é sabido, Afonso de Albuquerque que lançou os fundamentos da presença portuguesa na Ínsula Índia. Foi ele quem enviou a Maluco a primeira armada portuguesa, que, embora não tenha escalado Timor, trouxe da ilha as primeiras novas e a primeira representação cartográfica, ainda que apenas aproximada. Parece que Albuquerque pensava sobretudo no comércio conduzido pela coroa, como sucedia já com a exploração da rota do Cabo. E o sândalo, produzido em Timor, era um dos produtos que cobiçava. No entanto, em 1521, Dom Manuel veio a tomar uma medida que condicionaria fortemente o futuro da presença lusa em Timor. Ao promulgar as ordenações da Índia, regulamentando o comércio oriental, excluiu o sândalo da lista dos produtos estancados e reservados ao trato conduzido pela coroa. O estanco continuava a impender sobre a noz moscada de Banda e sobre o cravo das Ilhas Maluco, que continuaram a ser frequentadas pelas naus del rei. É por isso que a presença portuguesa tomou nessas ilhas o cariz oficial. É também por isso que, através das crónicas e da documentação dos arquivos régios, conhecemos relativamente bem o que aí se passou. Madre do sândalo, não estancado, Timor foi deixado aos mercadores privados, que não deixaram ativos. E é por isso que, até à chegada dos missionários, quase nada sabemos a seu respeito. É a crónica tensão entre as redes mercantis privadas e empresas estatal que explica, por exemplo, os projetos de expedição militar contra Maliapor, para obrigar os mercadores portugueses existentes a regressar à Índia, ou seja, à costa de Malabar, e acabar de vez com a concorrência que faziam ao Estado. O mesmo se passaria mais tarde em Timor, no terceiro quartel do século XVII, quando os portugueses radicados em Larantuca e o Ecossi davam cartas em toda a região. Propunha o bispo de Coxim que se organizasse contra eles uma campanha, mandando de Goa tropas que os desalojassem e integrassem os seus domínios no património da coroa. A situação era complexa, pois entre os alevantados, em nítida ruptura com o poder português, e os agentes da imprensa oficial havia, por assim dizer, um corpo intermédio, formado pelos chamados casados, ou seja, homens que iam para a Índia como soldados e aí desposavam mulheres nativas, radicando-se nas praças portuguesas do Oriente. A coroa contava com eles para defenderem, com os seus escravos, familiares e dependentes, as praças que habitavam, e por isso lhes concedia diversos privilégios, de que o principal era o direito exclusivo a serem eleitos para as municipalidades locais. Eram sobretudo prósperos e numerosos em Coxim, onde contavam com a proteção do rei local.
Os casados tinham assim um estatuto oficial, mas os seus interesses comerciais eram idênticos aos dos mercadores do Coromandel, do Extremo Oriente e da Insulíndia, com quem mantinham negócios permanentes. Ao fim de uma geração, os casados davam lugar a mestiços que se tornavam os principais intermediários económicos e políticos entre os portugueses e as populações locais, de que frequentemente adotavam os trajes e os costumes e de que, em regra, conheciam bem as línguas. Daí o virem a ser conhecido por tupazes ou tupazes, termo de origem dravídica e mais remotamente sânscritica, que etimologicamente significa bilíngues. A estes mestiços físicos há que juntar os nativos cristianizados, que a missionação, na época da Contra-Reforma, multiplicou, formavam uma espécie de mestiços culturais. De começo, casados, mercadores privados, tupazes e conversos constituíam um mero subproduto da expansão social a que permaneciam mais ou menos marginais. Com o tempo, porém, foram-se tornando influentes, chegando a influenciar decididamente a política do Estado da Índia, que, vítima dos seus crónicos problemas financeiros, não podia subsistir sem os seus empréstimos de dinheiro. Pode por isso Sanjay Subramanian afirmar que passar a ser a cauda a abanar o cão. Por volta de 1560, correu no Próximo Oriente o boato de que, aproveitando-se da presença de um fidalgo de sangue real como vice-rei, Dom Constantino de Bragança, a Índia portuguesa proclamara a independência. 20 e tal anos mais tarde, sabe-se que mercadores portugueses que deambulavam pela Insulíndia mandaram, por intermédio de um capitão inglês, Sir Thomas Cavendish, recados a Dom António, prior do Crato, para que viesse para o Oriente e reinasse sobre eles. Foi aparentemente para se assegurarem, enquanto era tempo, da fidelidade dos portugueses das múltiplas colónias espontâneas de além da Taprobana, que os reis espanhóis do período filipino começaram a oficializá-las, concedendo, por exemplo, forticidade a São Tomé de Maliapor e a Macau. É aproximadamente na mesma época que aparecem nas chancelarias as primeiras cartas régias a nomear capitães gerais para as ilhas de Solor e Timor, que assim começam, quase subrepticiamente, a passar para a suzerania da coroa. Na realidade, os agraciados não eram, como nas fortalezas da Índia, fidalgos cujos serviços se pretendia recompensar, mas simplesmente aventureiros e capitães tupazes que, ao serviço dos dominicanos ou por conta própria, possuíam já poder militar efetivo. Tal como no caso dos forais de Maliapor e Malaca, trata-se finalmente do reconhecimento oficial de uma situação de facto. É por isso que, a despeito de haver em Timor uma presença portuguesa efetiva, é inteiramente abusivo falar de soberania portuguesa sobre a ilha nos séculos XVI e XVII. A passagem ao protetorado começou a desenhar-se em 1642, na sequência de uma incursão de corsários muçulmanos de Celebes contra a ilha, que, sob color de jihad, fez cerca de 4 mil cativos. As populações do sueste de Celebes, igualmente os buguises e os macassás, seus vizinhos, possuíam grande tradição marítima que os levou até Sumatra e à Península de Malaca, onde viriam a criar o sultanato de Selangor. Lançavam bastas vezes expedições contra as ilhas vizinhas com o fito de as pilharem e arrebanharem cativos para venderem como escravos. A sua conversão ao Islão, cerca de 1603, permite-lhes dar às suas incursões uma coloração de Guerra Santa. A Almogavaria de 1642 foi a mais sentida. Foi ela que levou os primeiros liberais de Timor, certamente aconselhados pelos frades, a declararem-se vassalos de El-Rei de Portugal, colocando sob a sua proteção. Conservam-se nos arquivos alguns dos pactos assim assinados entre régulas de Timor e autoridades portuguesas e outros mais se achará, quiçá, em Timor, na uma lúlic de um qualquer suco, guardados como uma relíquia preciosa. É por isso, há pouco dizíamos que havia em Timor uma clara consciência da natureza contratual e sinalagmática da sua relação com os portugueses. Assim, ao contrário do que sucedera na Índia, onde a expansão imperial precedera a exclusão missionária e a diáspora de aventureiros, em Timor os primeiros a aparecer foram os mercadores privados, seguidos dos missionários e dos capitães da fortuna, sendo a coroa a última a entrar em cena, e ainda assim a reboque dos derradeiros. Como geralmente sucede, estes começos peculiares marcaram decididamente a sociedade timorense.
A Igreja sempre se mostrou ufana da sua prioridade sobre o Estado e o clero cioso da sua influência sobre as populações, que a chegada tardia do Estado ameaçava perturbar. Os constantes conflitos entre bispos e governadores, tanto na época do protetorado como no período colonial, resultaram muito mais daí do que de um antigo clericalismo ideológico que geralmente esteve ausente de Timor. O clímax foi a Guerra de Manatuto, em finais do século XVII, quando a tensão sempre latente entre o governador e o governador do bispado degenerou em guerra civil, alimentada pela tropa que os vários reinos forneceram a um ou outro dos partidos. O que, como se poderia esperar, nessa época em que o Estado começava a dispor de um poder efetivo, terminou com a destituição e prisão de ambos os contendores por ordem do vice-rei da Índia. Foi o Leal Senado de Macau, órgão principal dessa República de Mercadores, oficializada de longa data, quem requereu à Corte o envio de um governador para Timor. A Corte acedeu, mas os dois primeiros nomeados não conseguiram sequer desembarcar e tomar posse, por lhe tolherem os capitães topazes, pouco interessados na concorrência. Como é geralmente sabido, o primeiro governador português de Timor foi António Coelho Guerreiro, ali chegado em 1702. A pequena guarda de corpo, de algumas dezenas de homens que o acompanhava, não podia competir com as hostes bem mais numerosas dos topazes, ainda que porventura mal armadas. Ora, quem agenciou as negociações com o capitão Mor, que lhe permitiram finalmente pôr pé em terra e instalar-se, foi o bispo de Malaca, Dom Frei Manuel Santo António, presente ao tempo de Ifal. Mais tarde vieram a desentender-se, mas entretanto já o governador desenhara um esquema que lhe permitia dispor de um poder militar efetivo com que podia competir com os topazes. A distribuição de patentes do exército português aos liberais, que em caso de necessidade lhe forneceriam os seus arraiais de guerra, comandados por 3 capitães-gerais escolhidos entre eles. Até 1818, quando a ocupação de Atapupo pelos holandeses levou Goa a destacar para Timor um batalhão, foi essa a única tropa de que os governadores dispuseram. Dizia Mark Bloch que as origens são o tótem da tribo dos historiadores. A verdade desta afirmação não reside numa tendência para o culto irracional do mais antigo, numa espécie de concurso arqueológico da antiguidade, mas na constatação de que na história dos povos e das civilizações há momentos fundadores que se transcendem a si próprios, pois ao perpetuarem-se perdem a momentaneidade para se tornarem, em certa medida, intemporais. Creio que tudo o que afirmamos acima basta para explicar por que motivo se deve olhar a cristianização, mais que a chegada do primeiro governador ou outro facto político semelhante, como um momento fundador do Timor que ora existe. Daí a importância da sua história religiosa, que neste caso se confunde em boa parte com a da Igreja Católica no seu território. Aí reside o interesse e a importância deste trabalho do Bispo Dom Carlos Ximenes Belo. Nos arquivos de Lisboa, de Goa, de Macau, de Simancas e de Roma, abundam os documentos para a história religiosa de Timor, que em muitos aspectos, quase coincide com a história de Timor, tocou. O campo é vasto para quem o quer investigar, mas ao investigador não bastam os documentos. É-lhes mister dispor de um quadro mental onde os integrar. Este trabalho fornece, pois compendia praticamente toda a investigação desenvolvida até agora. Aí o temos doravante, ao dispor dos interessados. É essencial para compreender Timor. Muito obrigado.